Sabe, toda a grande revolução, ela nasce de uma promessa, né? A promessa é de um mundo melhor, mais justo, de liberdade para quem sempre foi oprimido. Mas, e depois? O que acontece quando as correntes se quebram e o poder, de repente, muda de mãos? Pois é, essa é a pergunta que fica no ar durante toda essa história. É uma pergunta que meio que obriga a gente a olhar para depois da festa, sabe? Depois do triunfo da libertação, para questionar o que é o poder de verdade. Para entender isso, a gente precisa ir para um lugar, a Fazenda Solar. Lá a vida dos animais era, bem, um ciclo sem fim de miséria e trabalho pesado. Tudo sob o comando do Sr. Jones. Só que uma noite, um porco já velhinho e muito respeitado, o Major, sentindo que seu fim estava perto, chamou todo mundo. Ele precisava contar uma coisa. Ele teve um sonho. Então, vamos mergulhar nesse sonho. Porque, olha, não era só uma fantasia qualquer, um delírio de uma noite. Não, era uma semente, uma sementinha de uma ideia que ia mudar absolutamente tudo. E a análise que o Major fez da vida deles, nossa, era de uma honestidade brutal. Ele disse o óbvio que ninguém dizia. Os animais nasciam, recebiam um mínimo de comida para aguentar trabalhar até a exaustão e quando não serviam mais, eram descartados, abatidos sem dó nem piedade. Felicidade, lazer, liberdade, nada disso existia. E a causa de todo esse sofrimento? Para o Major, era uma coisa só, bem clara. O homem. Ele apontou o dedo, o homem é a única criatura que só consome sem produzir nada. Um parasita, a raiz de todo o mal. E, pensem bem, definir um inimigo em comum é sempre o primeiro passo para unir quem está sofrendo. Então a mensagem dele foi um verdadeiro chamado, sabe? Uma convocação. A solução, revolução. Trabalhar sem parar para tomar de volta o que era deles por direito. E para selar essa ideia, ele ensinou uma canção, Bichos da Inglaterra, que virou o hino da esperança, a trilha sonora de um futuro livre que eles podiam, pela primeira vez, imaginar. O Major morreu, mas o sonho dele... o sonho não só não morreu como pegou fogo. E o que vem agora é justamente isso. O momento em que a esperança vira ação de verdade. Passaram-se uns 3 meses desde a morte do Major. E aí, a negligência do Sr. Jones foi a gota d'água. Ele, bêbado, esqueceu de alimentar os bichos. A fome, o desespero, tudo explodiu. A revolta não foi planejada, sabe? Foi espontânea. E foi rápida, foi decisiva. Eles simplesmente botaram o Jones e os capangas dele para correr da fazenda. A sensação, nossa, a euforia era total. Imagina a cena, eles correndo livres pelos campos, queimando tudo que lembrava a opressão. Chicotes, rédeas, fitinhas, tudo foi pra fogueira. Pela primeira vez na vida, a Fazenda Solar, que agora se chamava Fazenda dos Bichos, era deles. Ok, liberdade conquistada. E agora? Agora vinha a parte difícil, construir uma sociedade do zero. E a grande questão era, como garantir que o passado não ia se repetir? A resposta para eles estava na lei. Os porcos, tidos como os mais inteligentes, pegaram as ideias do Major e as transformaram no que eles chamaram de animalismo. E escreveram as regras, os 7 mandamentos, bem grande na parede do celeiro. Vamos lá. O que quer que ande em 2 pernas é inimigo. Segundo, o que quer que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Depois, nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. E o último, o mais importante de todos, todos os animais são iguais. Tudo parecia perfeito, né? Só que, logo no dia seguinte, aconteceu uma coisinha estranha. A primeira ordenha depois da Revolução rendeu 5 baldes de leite, um leite bom, cremoso, mas quando os animais voltaram do trabalho no campo, o leite tinha sumido, desaparecido. Foi a primeira rachadura, bem pequena, naquela ideia de igualdade total. Um mistério que já acendia um alerta. Aquele paraíso recém-conquistado, claro, não ia ficar em paz por muito tempo. A luta agora não era mais só contra os humanos lá fora. Era também contra as tensões que estavam começando a crescer ali dentro. E essa tensão tinha nome. Na verdade, 2 nomes. De um lado, o Bola de Neve. Um porco super inteligente, falava bem, cheio de projetos. Do outro, o Napoleão. Mais quieto, um porcão imponente, com aquela fama de que sempre dava um jeito de conseguir o que queria. Era óbvio que os dois iam bater de frente. E no meio dessa briga de líderes tinha o Golias, o cavalo. Ele era sem dúvida o coração e a força da fazenda. Uma força absurda e uma lealdade que não se questionava. Ele é a representação pura da classe trabalhadora, sabe? Aquele que acredita na revolução com cada fibra do corpo. E ele tinha um lema pessoal,
Para qualquer problema que aparecia, qualquer dificuldade, a resposta do Golias era sempre a mesma: vou trabalhar mais. Ele via a revolução como uma missão pessoal de se esforçar ao máximo. É a ética de trabalho perfeita, né? Mas também é uma fragilidade, essa fé cega na liderança, sem nunca parar para pensar para onde todo aquele esforço estava de fato indo. Então, lembra daquele leite que sumiu? Pois é, logo ficou claro para onde ele foi. O leite e também as maçãs que caíam das árvores estavam sendo reservados, só para os porcos. E quem veio explicar isso foi um outro porco, o Berro, que era o relações públicas deles. Ele disse que não era privilégio, era uma necessidade, porque os porcos eram os trabalhadores do cérebro. Esse foi um momento chave, a primeira vez que a lógica foi totalmente distorcida para justificar a desigualdade. Usaram o medo do Sr. Jones voltar como a desculpa perfeita. E é exatamente aqui que a coisa muda de figura. A disputa de ideias vira uma luta pelo poder. Uma luta brutal. É agora que a promessa de todos são iguais começa a virar pó. O ponto de virada foi um debate específico, a construção de um moinho de vento. O Bola de Neve tinha uma visão grandiosa. O moinho ia gerar eletricidade, ia ter máquina para fazer o trabalho pesado, a semana de trabalho ia ser de só 3 dias, um futuro de conforto para todo mundo. Já o Napoleão, ele dizia que tudo isso era besteira, um delírio. O foco tinha que ser encher a barriga, produzir comida, agora. A fazenda se dividiu completamente. Chegou o dia da votação. Bola de Neve fez um discurso brilhante, apaixonado, e ficou claro que ele tinha convencido a maioria. A vitória dele parecia garantida. Foi aí que o Napoleão se levantou. Mas ele não falou nada, ele não argumentou. Ele só soltou um guincho agudo, esquisito, um som que ninguém ali jamais tinha ouvido ele fazer antes. E nesse momento, a virada. Do nada, 9 cachorros enormes e ferozes invadiram o celeiro. Eram aqueles mesmos filhotinhos que o Napoleão tinha pego das mães meses antes, dizendo que ia cuidar da educação deles. Bom, eles não eram mais filhotes. Eram uma guarda pessoal, uma tropa de choque brutal e totalmente leal a Napoleão. E o alvo era um só: Bola de Neve. O que se viu foi uma perseguição apavorante. Os cães em cima dele, ele conseguiu escapar por um triz, se espremendo por um buraco na cerca e sumindo no mundo, para nunca mais ser visto. Pronto, o único rival de Napoleão tinha sido eliminado, na base da força bruta. Com aqueles cães enormes rosnando ao lado dele, Napoleão anunciou: acabaram as reuniões de domingo. Acabaram os debates. A partir daquele momento, todas as decisões seriam tomadas por um comitê de porcos. E quem presidiria esse comitê? Ele mesmo, claro. A revolução que nasceu nos discursos e nas canções agora seria governada pelo silêncio e pela força. O poder não vinha mais do consenso, mas do medo. E foi assim que a utopia começou a virar outra coisa. A questão que não quer calar é como? Como que um ideal tão puro, de igualdade e liberdade, deu origem a uma nova tirania, talvez até pior que a anterior? Como é que o sonho de liberdade se transformou pouco a pouco no pesadelo da opressão?